Olá, somos o quinto período do curso de Fisioterapia e hoje iremos apresentar um trabalho intitulado como Falta de acessibilidade urbana em rodovias duplicadas, o estudo de caso na rodovia de Avelino Piacentini, em Campo Mourão, Paraná. Esse estudo foi orientado pelo professor Maico dos Santos Ferreira e realizado por Ana Maria, Edson Eduardo, Felipe Castro, Luiz Augusto e Thaís Kozak. A acessibilidade urbana é um direito fundamental garantido por lei e essencial para a inclusão social. O nosso trabalho analisa um trecho específico da rodovia Avelino Piacentini, que foi recentemente duplicada. O foco da análise são dificuldades enfrentadas por pedestres, especialmente idosos, crianças e pessoas com deficiência, que apresentam dificuldades de transitar com segurança nesse local. Para a base legal e fundamentação teórica do nosso estudo, fizemos uso da Constituição Federal de 1988, que assegura a igualdade de mobilidade com segurança. Utilizamos também a Lei 10.098 de 2000, que define as diretrizes ou critérios para a acessibilidade urbana. Para maior reforçar essas leis, fizemos uso do Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Também utilizamos o decreto de número 5.296, que define as diretrizes técnicas, como rampas, calçadas e sinalizações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ausência de acessibilidade pode ocasionar o maior risco de quedas, isolamento social e sedentarismo para as pessoas que convivem nessa região. Já na metodologia, fizemos observação direta de um trecho de 1 quilômetro da rodovia, sendo do Parque de Exposições até a Rua Lauro Oliveira de Souza. Fizemos alguns registros fotográficos e entrevistamos alguns habitantes aqui do bairro, sendo o Jardim Modelo, Santa Cruz e etc. Também entramos em contato com o engenheiro responsável pela obra e tentamos contato com a prefeitura para obter dados populacionais, mas não obtivemos nenhum retorno. Por fim, discutimos com o engenheiro opções viáveis de acessibilidade para esse trecho. O trecho duplicado não possui rampas, passarelas, faixas de pedestres ou qualquer sinalização para uma travessia segura. A única opção é pular a mureta divisória, que é uma ação quase impossível para idosos, crianças e pessoas com deficiência. Isso expõe a população a riscos graves de acidentes, além de limitar o acesso a serviços essenciais, como educação, lazer e saúde. A situação encontrada vai contra diversas legislações federais sobre acessibilidade, onde os mais prejudicados são realmente os mais vulneráveis da comunidade. A construção de 2 passarelas já foi anunciada, com um custo estimado em 5,4 milhões de reais, mas sem data prevista para conclusão. A falta de dados populacionais sobre os bairros afetados dificulta ainda mais as ações, principalmente urbanas e de saúde pública. E com isso propomos algumas medidas urgentes, como construções de passarelas com acesso a rampas, piso tátil, iluminação, instalações de travessias elevadas e adequações de calçadas com largura e inclinação apropriada. A ausência da acessibilidade na rodovia é um reflexo da desigualdade urbana. É fundamental repensar o planejamento da cidade para garantir mais segurança e inclusão a todos. Como futuros fisioterapeutas, compreendemos que a saúde não começa apenas na clínica, mas sim no território e na forma de como as pessoas vivem e se locomovem. Cuidar da cidade é também cuidar das pessoas. E para enriquecer a nossa análise, convidamos o engenheiro civil Pedro Henrique Giuliani para falar um pouco sobre os desafios da obra. E também conversamos com alguns moradores, com o senhor José e a senhora Alessandra, e eles falaram que a falta de estrutura afeta o cotidiano e a segurança da população. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique Giuliani, sou engenheiro civil. Atualmente estou na cidade de Curitiba, atuando aqui. E a pedido do Felipe, a gente vai conversar hoje a respeito de acessibilidade urbana e quais as melhorias necessárias para as adequações da rodovia 317, se eu não estou errado, Avelino Piacentini. Para a gente conseguir entender a situação do problema, ele me trouxe alguns questionamentos e eu vou elucidar eles aqui com vocês. Então, o primeiro deles, ele colocou aqui para mim. Importância da acessibilidade urbana em rodovias residenciais. Então, a rodovia Avelino Piacentini, ela começa ali no Jardim Isabel e ele vai até próximo do trecho da ponte do Rio Ivaí. Então, ela corta toda a parte residencial, uma parte industrial, ela corta um espaço muito grande ali e para a gente conseguir trazer acessibilidade, há a necessidade de ser realizadas algumas adequações. Então, assim, a acessibilidade ela é extremamente necessária, ainda mais em áreas residenciais, para garantir segurança, mobilidade e inclusão, basicamente. Eu preciso ligar as pessoas aos serviços para a gente conseguir reduzir os acidentes e permitir que todo mundo, independente da sua condição física, ela consiga circular com autonomia. Então, acho que esse é o ponto-chave e esse é o nosso começo de conversa aqui. Quais são os problemas estruturais na rodovia Avelino Piacentini? Como ele é um trecho bem grande e passa um espaço residencial muito grande, a gente consegue ver ausência de calçada contínua, a gente consegue verificar falta de rampa de acesso, inexistência de faixa de pedestres sinalizadas,
E esses fatores eles podem comprometer muito a mobilidade e a gente consegue colocar as pessoas em risco por causa disso. Então, e especialmente em horários de maior fluxo. Então, a rodovia ali, quando está próximo de horário de aula também, fica absurdo naquela proximidade do integrado. E é difícil o pessoal circular ali. Acredito que há necessidade de realmente ter pontos de acessibilidade melhor, passagens corretas, e enfim. O terceiro questionamento do Felipe foi o impacto da falta de pontos seguros de travessia. Então, essa ausência de travessia segura, ela vai impedir que as pessoas com deficiência, idosos e crianças, elas se desloquem com segurança. Então, isso aumenta demais o risco de atropelamento e limita o direito básico das pessoas de vir, né? Então, ainda mais essas populações mais vulneráveis, né? Então, isso vai impactar diretamente e principalmente essas pessoas com deficiências físicas, idades avançadas. Então, há necessidade. É lúcido que esse espaço precisa de uma atenção um pouco maior. Um quarto ponto que ele trouxe para mim, falha de projeto ou de execução. A ausência de infraestrutura adequada em uma rodovia duplicada nesse fato, passando ali, pode ser um tanto falha de projeto quanto de execução. A análise ela realmente vai depender da documentação técnica que foi disponibilizada pela prefeitura, porque isso já vem licitado, né? E a previsão legal de acessibilidade na época da implantação, realmente. Porque são projetos que eles vêm prontos e são repassados para empresas, elas disputam o processo licitatório e aí é executado. Obviamente, as empresas elas podem chegar e dar opiniões a respeito do processo, mas isso vem de cima. Então, pode ser, sim, questão de projeto, acredito que na minha visão seja mais questão de projeto, do que real execução, porque a gente segue ordens, a gente segue um processo que já vem pronto para nós. E muitas das empresas, elas acabam executando os serviços sem aquele real interesse de, pessoal, vamos adequar isso, vamos fazer aquilo, porque o processo burocrático de prefeituras é bem complicado, o serviço público é um pouco difícil de lidar, mas ainda assim poderia ser melhor projetado, poderia ser melhor pensado e executado, tá bom? Então, na minha visão, a responsabilidade pela correção desse espaço é urgente, é necessário, mas também não precisamos apontar aí realmente dedos de quem é o problema e quem não é. O interesse realmente é entender o projeto e fazer a melhoria desse processo. Exclusão social e territorial. Então, sim, a falta dessa acessibilidade ela vai reforçar a exclusão social, porque ela vai impedir o acesso igualitário aos espaços urbanos, né? Então, faz com que os moradores dessas áreas próximas eles se sintam segregados, né? Ou até em desvantagem em relação ao uso da cidade em si. Então, sim, causa uma exclusão social. Agora, parte 2 aqui, soluções práticas. Soluções para garantir travessias seguras. São várias as opções que nós temos para esse quesito. Por exemplo, passagens elevadas, sinalizações adequadas, isso já é feito na cidade de Campo Mourão. Em vários pontos ali a gente tem uma sinalização bem feita. Calçadas acessíveis, no centro, em toda rua a gente vê isso. Por que não também nessas outras regiões? Rampas e iluminação também são medidas fundamentais para que a gente consiga trazer uma segurança grande. E realmente é preciso que a gente faça uma verificação de prioridades nos pontos que a gente vai ter um maior fluxo de pedestres e proximidades com comércios, escolas ou até mesmo as residências. Faixas elevadas, é viável? Sim, é viável. As faixas elevadas elas funcionam como redutores de velocidade e ainda aumentam a visibilidade do pedestre. Então, é bem possível que a gente tenha que considerar, inclusive, a questão de drenagem da via, volume de tráfego, velocidade permitida, para a gente conseguir trazer eficiência e segurança para uma faixa elevada. Mas acredito que seja bem importante, ainda mais em horários de pico. Aquilo ali, fica um absurdo. Melhor custo-benefício. Na minha visão, para a gente conseguir trazer uma efetividade e um processo mais ágil, a sinalização horizontal e vertical dessas travessias. E lógico que aliar na instalação de tachões, a pintura refletiva, e seria realmente uma solução rápida e de um baixo custo inicial, e ela já inclui mudanças de comportamentos dos motoristas, né? Eles já ficam mais atentos, eles já prestam mais atenção, verificam que a iluminação mudou, então, isso já dá uma... pelo menos visualmente já traz uma alteração que pode sim estar ajudando esse espaço. E qual que seria a solução emergencial para esse processo? Como ação imediata, acredito que a criação de faixas temporárias, com pinturas, cones, placas de alerta, ou até mesmo colocação de agentes de trânsito em períodos realmente mais críticos, né? Garantindo a segurança e até a implantação definitiva de pessoas nesses pontos. Obviamente é uma rodovia bem grande e há necessidade de verificação de todo o projeto, de pontos realmente, mas isso também é algo que deve ser verificado antes obviamente, uma implantação. Responsabilidade técnica e legal. A responsabilidade ela pode ser compartilhada, e como ela é uma rodovia estadual, do DR, né, o principal que é o principal responsável, mas quem tem a competência para propor os convênios, propor a fiscalização ou até cobrar algum tipo de adaptação dentro do perímetro urbano, tá, vem da prefeitura. Então, a responsabilidade de mudança, a responsabilidade de
solicitação de verba ou qualquer coisa nesse sentido, algo nesse sentido, é a prefeitura. Então tem que vir deles. Então, assim, acredito que, pelo que nós trouxemos hoje, a acessibilidade ela é de extrema importância, ainda mais em questões de rodovias dentro da cidade, e é fundamental, né, para a gente conseguir promover a cidadania, a inclusão social e até a segurança de todos aí. Então, acredito que seja isso. Agradeço, Felipe, aí pela oportunidade e qualquer coisa, estou à disposição. Fechou? Olá, meu nome é José, eu tenho 22 anos. Eu tô morando aqui no bairro Jardim Batel tem quase um ano. Eu mudei pra cá pra fazer faculdade, tô fazendo agora faculdade integrada. E eu passo ali na rodovia bastantinho até, toda vez que eu preciso ir no centro, eu preciso passar por ela. Eu preciso uma vez na semana, eu tô fazendo estágio na UBS Paulista, então uma vez por semana eu preciso atravessar ela de um lado pro outro. Eu não sofro tanto com a falta de acessibilidade dela por conta de ter carro, só que dá pra ver como é presente a falta de acessibilidade para os moradores aqui do bairro, que precisam fazer essa travessia todos os dias. Toda vez que você passa ali de carro, pode ser de dia ou de noite, vão ter pessoas pulando aquela muretinha para atravessar de um lado para o outro, porque a única travessia que eles fizeram da faixa de pedestres é super longe. Então, se alguém está aqui mais perto do campus, por exemplo, eles terão que ou andar até aquela faixa ou tentar atravessar de uma forma que não vai ser segura para eles. Eu não acho que a forma como foi feita dá acessibilidade nenhuma a pessoas que estão em qualquer tipo de situação de vulnerabilidade, tem algum tipo de deficiência, para pessoas idosas, para crianças. Não tem como essas pessoas atravessarem de uma maneira segura, e a forma como foi feita foi totalmente pensado nos carros que iam trafegar por ali, e não nas pessoas que talvez precisam atravessar aquilo de a pé. Oi, meu nome é Alessandra Tainá, moro no Jardim Modelo e a rodovia Avelino Piacentini é uma rota que eu faço todos os dias, seja para ir para o meu serviço, para a academia, ir lá para o centro resolver minhas coisas, eu utilizo ela sempre. E um momento que eu estava usando bastante passar de um lado para o outro era quando eu estava fazendo minha carteira de moto, que a pista é do outro lado, né? Então eu tinha que passar de um lado para o outro, e seja de carro ou a pé, é complicado, bem complicado, por causa que os retornos são longes e passar a pé é ou pulando porque é muito longe ou andando muito para conseguir ir até o trevinho. Não acho a travessia de um lado para o outro segura, inclusive acho bem perigosa. Já vi diversos casos de pessoas pulando o negócio de concreto, seja só o corpo mesmo, ou até pessoas com bicicleta direto. Pessoas com bicicleta jogam a bicicleta do outro lado e vão pedalando correndo para não ser atropelado, né? E conseguir passar. Porque, principalmente pro pessoal que mora no Batel e no Santa Cruz, fica muito distante o retorninho onde a gente pode passar pelo trevo, né? Que daí não tem o negócio de concreto. Daí, preferem arriscar e isso acaba se tornando muito perigoso. E a falta de uma passarela adequada ou uma faixa de pedestres ali, nossa, ia ser excepcional ter pra nós aqui dos bairros do lado, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, né? Pra passar de um lado pro outro. Porque fica muito arriscado pra gente. Esperamos que esse estudo contribua para reflexões sobre a mobilidade urbana e inspire mudanças reais em Campo Mourão e outras cidades. Agradecemos pela atenção e pela oportunidade de apresentar um trabalho com um tema tão importante para a saúde coletiva.